Olá, eu sou o Carlos Edilson Chiaradia. Nesse vídeo eu vou discutir o artigo sobre o acidente do Titanic, né? Esse artigo busca investigar as propriedades do aço, né, que foi usado na fabricação do Titanic e investiga se houve aí uma falha metalúrgica, né, que causou o acidente. O meu ponto de partida vai ser os resultados do ensaio Sharpe. Os autores realizaram um ensaio com corpos de prova, né, retirado do casco do Titanic, na direção longitudinal e transversal, como pede a norma, e também fizeram com aço ASTM A36 para fins de comparação, né? Os resultados mostram uma alta temperatura de transição dúctil frágil para o aço do Titanic, mostrando que esse aço era inapropriado para esse tipo de serviço em águas geladas, né, que era a condição de trabalho do Titanic, né. No momento do acidente ali, estima que a temperatura da água era menos 2 graus Celsius, né, e então esse resultado mostra que esse aço, apesar de ser o melhor da época, ele era inapropriado. Contudo, uma coisa que eu achei interessante é que os autores comentam que não dá para saber com certeza se fosse utilizado um aço com as propriedades e características atuais, se o desastre teria sido evitado ou não, né? Devido às características do acidente, né? O iceberg tinha uma massa muito superior à do Titanic, né, em torno de 6 vezes maior. Então, talvez a força do impacto, a energia do impacto, teria provocado o acidente, independente de ter sido ou não utilizado um aço com as propriedades atuais. Mas, enfim, né, esses resultados mostram que o aço empregado é inapropriado. Aí, indo para as causas, né, desse comportamento, né, porque que ele apresentou uma grande temperatura de transição dúctil frágil, olhando estudando outras referências, eu ali vi que essa temperatura de transição depende de várias características, né, normalmente da combinação delas. Entre elas está a estrutura cristalina, né, se é CFC ou se é CCC, a composição química, o tamanho dos grãos da microestrutura e fatores externos, né, como a velocidade do carregamento, a geometria da peça, que pode ter ou não concentradores de tensões ali, né. Então a composição química, né, os autores fizeram uma análise de composição química ali do aço utilizado na fabricação do Titanic e, dentre outros fatores, observaram que a concentração de fósforo e a concentração de enxofre é muito maior que em relação a um aço atual, né? Então o fósforo praticamente aqui 4 vezes mais, né? O enxofre quase o dobro. E o enxofre ele forma, né, inclusões, né, na estrutura, e ele vai causar uma anisotropia das propriedades, né? E essas inclusões, né, formadas por enxofre, né, vão ali dificultar, né, o movimento dos planos de deslizamento e reduzir a ductilidade do material. E, né, os grãos, né, dessas inclusões também, né, no contorno dos grãos, esses contornos vão funcionar como acumuladores de tensão e vai ser ali nesses contornos que vai ter mais probabilidade de se iniciar a falha, né? As microtrincas vão se iniciar ali nas inclusões, né? Então o enxofre, essa grande quantidade de enxofre em relação ao aço atual provavelmente ajudou a fragilizar o aço do Titanic, né? E para o fósforo a mesma conclusão, né? Até vi numa outra referência que para cada aumento de 0,01% na concentração de fósforo, há uma média de aumento de 7 graus Celsius, né, na temperatura de transição dúctil frágil.
Isso está relacionado, né, segundo os autores, ao processo de fabricação, que provavelmente tenha sido aí em forno com revestimento de ácido, né, o que fez com que a concentração de fósforo e enxofre fosse maior. Talvez se o aço tivesse sido fabricado num forno com revestimento básico, né, esse efeito teria sido reduzido, né? E na análise metalográfica, né, os autores verificaram aí que a microestrutura apresenta faixas, né, e um tamanho de grão consideravelmente grande em relação ao aço ASTM A36. Né? Então, o tamanho de grão médio, né, aqui na amostra longitudinal e transversal, né, é de 60,4 micrômetros e 41,9 micrômetros contra, né, um tamanho de grão médio de 26,1 micrômetros para o aço ASTM A36. Faltou um A aqui, né? Bom, então o tamanho das partículas ele vai também diminuir a ductilidade, né? Porque ele vai afetar o deslocamento dos planos de deslizamento, né? Vai dificultar a deformação por cisalhamento, isso vai reduzir a ductilidade. Uma outra conclusão que não ficou muito clara no artigo para mim, mas tem um trecho que deu a entender, né, que essa formação de bandas, né, essa microestrutura com bandas, talvez tenha sido formada pelo processo de laminação a quente que o aço tenha sofrido. Isso também ajudou a acumular tensões, né, internas. Então, provavelmente, se tivesse feito um tratamento térmico depois da laminação, né, para homogeneização da microestrutura, né, para ficar mais parecido com o aço ASTM A36, né, onde os grãos são mais esféricos, talvez tivesse também ajudado a reduzir as tensões internas e reduzir a temperatura de transição dúctil frágil. O ensaio de tração confirma, né, essas conclusões, tem um limite de escoamento menor, né, para o ácido titânico em relação ao aço SAI 1020, mostrando que há mais dificuldade no deslizamento de discordâncias, né, aqui para o ácido titânico em relação ao aço mais moderno. E é isso, né? Essas são as minhas conclusões. Obrigado.